Embargo de divergência no recurso extraordinário 168.046. O relator sou eu mesmo. Embargante Estado de São Paulo. Embargados Antônio Leiva Linares e outros. Só isso. Embargo de divergência oposta contra acordo da segunda turma desta Corte, que, aplicando a súmula 280, não conheceu de recurso extraordinário, restando assim redigida a sua emenda. Recurso extraordinário, julgamento, parâmetros. Na apreciação de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária, são consideradas as premissas fáticas do acordo impugnado. Defesa é adentrar o exame dos elementos probatórios dos autos para, a mercê de moldura fática diversa, concluir-se de forma diametralmente oposta. Nisto está a razão de ser a essência dos recursos a serem julgados em sede extraordinária. Recurso extraordinário, direito local. Por ofensa à norma estadual, não cabe o extraordinário, verbete número 280. Complementação de proventos da aposentadoria. Leis 4.819 de 58 e 274 do Estado de São Paulo. Contemplando a lei nova, a preservação do direito não só daqueles que, à época, já eram beneficiários, como também o daqueles empregados admitidos na respectiva vigência, forçoso é entender-se pela homenagem à almejada segurança jurídica, afastada a surpresa decorrente da modificação dos parâmetros da relação mantida, no que julgado procedente o pedido formulado na ação. Alegou o embargante o Estado de São Paulo que o aresto em questão divergiu de julgado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, apreciando o caso análogo no recurso extraordinário 107.627, relator-me Sidney Sanches, analisou o conteúdo da legislação paulista para concluir pela inexistência de direito adquirido, afastando a incidência na mencionada súmula. Admitidos os embargos, sustentaram os embargados a aplicação ao caso do parágrafo único do artigo 331 do Regimento Interno, bem como afirmar a discrepância entre o tema decidido no acordo paradigma e a controvérsia dos autos. A douta Procuradoria, em parecer do seu ilustre titular, professor Geraldo Brindeiro, opinou pelo não conhecimento. É o relatório. E o voto. O Estado de São Paulo, ora embargante, trouxe a colação em seu recurso extraordinário como fundamento para a reforma do acordo do tribunal, a qual sua discrepância com o decidido por esta Corte no recurso extraordinário 107.627, relator-me Sidney Sanches, transcrevendo a ementa do julgado e destacando que o entendimento nele fixado confirmava a interpretação das leis paulistas em questão defendida pela Fazenda Estadual. Tal precedente é igualmente apontado como paradigma nestes embargos de divergência. O artigo 331, parágrafo único do regimento, por sua vez, é expresso em determinar que não serve para comprovar divergência, acordo já invocado para demonstrá-la, mas repelido como não dissidente no julgamento do recurso extraordinário. Ocorre, entretanto, que apesar de o plenário desta Corte já haver aplicado o dispositivo regimental em questão, após o advento da Constituição de 80... Aqui uma observação que eu estou fazendo, que essa súmula que foi elaborada... Essa súmula está revogada pelo seguinte: isso ocorria quando havia divergência. Então, quando pela letra D se invocava o dissídio, a turma dizia não há dissídio, não podia depois vir ao pleno para o pleno dizer que há, mas agora não há isso nada mesmo, disso, isso mesmo que eu estou fazendo aqui, essa observação que eu estou fazendo. Perfeito. Nesses casos, a razão do recurso era exatamente a divergência que se estabelecia entre o julgado recorrido e uma decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, sendo então exigido para a admissão do extraordinário o cumprimento de certos requisitos, e muito semelhantes ao dos embargos de divergência, como, por exemplo, a demonstração analítica, etc. Nesse contexto, a regra do parágrafo único do artigo 331 do Regimento Interno não se pode reapresentar como paradigma naquele contexto. Hoje já não tem, né? Parece não tem mais sentido, sob a égide da Constituição de 88, considerando as alíneas do inciso 3º do artigo 102, a simples citação de precedente na petição de recurso extraordinário como reforço da argumentação não pode ser tida como invocação de paradigma para a comprovação de divergência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 331. Tal.
Essa é a hipótese dos autos. Apesar de o Estado de São Paulo haver feito expressa referência ao precedente de relatoria do eminente ministro Sidney Sanches, sendo que tal julgado chega a ser o principal argumento do recurso, o acordo embargado não realiza um efetivo confronto entre o aresto recorrido e o julgado citado, limitando-se a adotar entendimento diverso, que somente de forma implícita pode ser considerado como uma decisão que tenha repelido a dissidência invocada no extraordinário. Considerado na situação sob enfoque, repelida a divergência, etc., dentro daquele mesmo entendimento. Ante o exposto, é de se concluir que o parágrafo único do artigo 331 perdeu sua eficácia, etc. Ocorre, entretanto, que, apesar de afastado tal óbice, não podem ser recebidos esses embargos de divergência. Isso porque a jurisprudência de ambas as turmas desta Corte está firmada no sentido da decisão embargada, incidindo a norma do artigo 332 do Regimento Interno. Com efeito, o precedente apontado como paradigma, julgado em 19 de agosto de 88, foi superado por outras decisões da primeira turma, que se alinhou ao entendimento expresso no aresto embargado, de que a controvérsia dos autos se limita ao âmbito da legislação local, ensejando, quando muito, ofensa reflexa ou indireta à Carta da República. Nesse sentido, entre outros julgados, o AI 345.940, de que fui relator, apreciado na sentada de 22 de fevereiro de 2002, ocasião em que, ao destacar a necessidade de interpretação da Lei Estadual número 200 de São Paulo, destaquei em verbos. Daí porque consignei que a controvérsia não alcança nível constitucional capaz de ensejar a abertura da via extraordinária, estando circunscrita ao âmbito de interposição de normas de natureza infraconstitucional local. De fato, para chegar-se à conclusão contrária do aresto atacado, seria mistério examinar previamente as questões à luz da legislação infraconstitucional, o que implica dizer que a alegada ofensa à Carta da República é indireta ou reflexa, etc. A questão, então, analisada, digo eu agora, dizia respeito à complementação de aposentadoria de empregados do Banespa, disciplinado pelas leis paulistas, números tais e tais, e a existência de direito adquirido a tal benefício, o que caracteriza a controvérsia idêntica à hora examinada. Desta forma, ante a incidência da regra do artigo 332 do Regimento Interno, não conheço dos presentes embargos de divergência. Não, é que a legislação. Ambas as turmas vêm decidindo da mesma maneira. Mas direito adquirido é questão de direito, é matéria constitucional evidente, porque senão não se examina mais a legislação local, nem a legislação federal. Sim. E nós temos, nós, inclusive, no FGTS, acabou a controvérsia sobre se era legislação local ou legislação... Sim, aliás, sim. Se era... Porque tratando de direito adquirido, se examina. Mas aqui essa matéria já está sendo decidida de maneira uniforme pelas duas turmas. Quer dizer que aquele precedente que foi confrontado, com o qual foi confrontado o acordo, já está superado, porque ele é de 88, do ministro Sidney. A hipótese é aquele problema de empregado aposentado, de sociedade economia mista? Empregado aposentado de sociedade economia mista, esse é o recurso. Era beneficiário como também se daquele diz que não podia examinar, não se podia examinar com base no artigo 5º, 36. Claro, as duas leis. Tem que confrontar seja estadual, isso. seja municipal, seja senão federal. é possível. Não, eu sei, mas vamos rever uma jurisprudência que já é uniforme, é muito Mas isso assentada. será uniforme? Ou há uma decisãozinha, ou duas decisões, se tanto? Porque aí é quando já ficou pacífica. Mas, porque o grande problema é esse. O grande problema é se nós fixarmos isso, sim, é o pleno que está dizendo que quando se trata de direito adquirido não se pode examinar a legislação local. Então, e, obviamente, não haverá mais essa possibilidade de se... Aí é um retrocesso em relação àquilo que foi fixado já e que está claro. Sem dúvida. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou cancelar. É melhor verificar isso. Será melhor? Para reexame. Não, porque a minha preocupação não, está certo, foi justo. É a tese. Eu só que encontrei esse óbice do 332. Mas aquele, quando a orientação do pleno se firmou, se consolidou, aí pode ser uma outra decisão.
E essa decisão foi em agravo, não foi? Tem mais essa. Essa decisão foi em agravo. Não, é melhor tirar. É melhor, porque isso aí nós temos decidido na primeira turma, né? Se a alegação é de ofensa a direito adquirido, examina. Até a lei municipal. Até a lei municipal. Porque se nós não examinarmos... Como é que claro. Contrato. Jamais seria possível a gente chegar ao exame do direito adquirido. O que é mais agora aí? Então cancela. Taquigrafia. Mandado de segurança 23.523. Ministro Moreira Alves, impetrante. Amélia Drissen Moraes e outro. Impetrado, presidente da República. Assim expõe e aprecia o presente mandado de segurança o parecer da Procuradoria-Geral da República, de autoria do Dr. Flávio Giron, devidamente aprovado pelo professor Geraldo Brindeiro. Folhas 138 a 143. Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Amélia Drissen Moraes e outra contra atos do excelentíssimo senhor Presidente da República, consubstanciado no decreto expropriatório publicado no Diário Oficial da União de 14 de maio de 99, que declarou como de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Roseira, situada nos municípios de Curitibanos e Frei Rogério, Estado de Santa Catarina. Sustento as impetrantes, em síntese, a ilegalidade do decreto expropriatório sobre os seguintes fundamentos, a saber, que deveria ser excluído da área a ser desapropriado os imóveis que foram alienados e doados a terceiros, que a vistoria da propriedade rural ocorreu após esbulho praticado por grupos sem terras, que o INCRA não teria atribuição para estabelecer os índices de rendimento tanto para a pecuária quanto para os produtos vegetais informadores do conceito de produtividade, já que os mesmos deveriam ser definidos mediante lei. E, por fim, que a vistoria realizada pertinente ao ano agrícola anterior não poderia ensejar a edição de decreto expropriatório no ano seguinte pela característica mutável da atividade agrícola. A concessão da segurança é, então, requerida para anular o decreto expedido pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, com medida liminar que lhe suste os efeitos. Nas informações de folhas, a autoridade indigitada coatora sustenta-se em síntese a legalidade do ato acoimado de ilegal, primeiramente, pela devida observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, pela inidoneidade da via eleita para análise da cadeia dominial de compra e venda e doação de imóvel rural objeto de desapropriação, que a vistoria realizada na área pertencente à primeira impetrante ocorreu no segundo semestre, razão pela qual foi considerado o ano agrícola anterior, 1997 a 1998, em conformidade com as normas vigentes à época do levantamento preliminar de dados, que os critérios e graus para a determinação da produtividade do imóvel rural encontram-se previstos no artigo 6º e seus parágrafos da Lei 8.629, de 93, e que os índices de rendimentos de atividades agropastoris prescindem de lei e são definidos pelo INCRA. E, por fim, a inidoneidade da via eleita para discutir se a produtividade ou não de imóvel rural. No despacho de folhas, o ministro relator, diante das informações prestadas, indeferiu o pedido de liminar. Após vieram os autos da Procuradoria-Geral da República para manifestação. No tocante à alegação de que deveria ser excluído da área expropriada ou proposta a desapropriação os imóveis que foram alienados a terceiros e doados, esta não deve prosperar. Com efeito, ocorre que a via eleita, mandado de segurança, não é própria para pleitear-se a análise da cadeia dominial de compra e venda e doação de imóvel rural objeto de desapropriação. Além do que, consta que tal matéria está sendo objeto de ação declaratória no Juízo Federal da Circunscrição Judiciária de Lages, Estado de Santa Catarina. Ademais, não consta dos autos qualquer transcrição do título de transferência do referido imóvel, mas apenas escritura pública de doação, que não é meio idôneo para provar a propriedade, porque, como é disso, apenas se transfere a propriedade de bens imóveis pela transcrição do título de transferência no registro de do imóvel, como disciplina os artigos 130, inciso 1, combinado com o 531 do Código Civil.
Alegam as impetrantes ainda que a vistoria realizada pertinente ao ano agrícola anterior não poderia ensejar a edição de decreto expropriatório no ano seguinte pela característica mutável da atividade agrícola. Conforme dispõe a Instrução Normativa INCRA 31, de 12/4/99, o relatório técnico que atualizará a classificação do imóvel deverá refletir as suas condições de uso nos 12 meses anteriores ao ano do recebimento da comunicação prevista no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.629, de 93, desprezando-se as frações de mês e computando-se para tanto os meses inteiros. Portanto, a razão pela qual foi considerado o ano agrícola de 1997 a 1998 advém do fato de a comunicação prevista no artigo 2º da Lei 8.629, de 93, ter ocorrido em agosto de 98. Não se vislumbra, portanto, em sede estreita do mandado de segurança, ofensa a direito líquido e certo alegado pelas das horas impetrantes. No tocante à alegação de que o INCRA não teria atribuição para estabelecer os índices de rendimento, tanto para a pecuária quanto para os produtos vegetais informadores do conceito de produtividade, já que os mesmos deveriam ser definidos mediante lei, verifica-se que também esta não merece guarida. Os critérios e graus para a determinação da produtividade do imóvel rural encontram-se previstos no artigo 6º e seus parágrafos dessa mesma lei, sendo que os índices de rendimento de atividades agrícolas e pastoris a serem alcançadas pelos imóveis rurais é atribuição delegada ao INCRA. Corroborando esse entendimento, o ministro Gilmar Galvão, ao proferir seu voto condutor no mandado de segurança 22.193, assim asseverou: não ser razoável exigir que a lei, além de estabelecer os critérios definidores da propriedade produtiva, como o fez Lei 8.629, de 93, viesse a fixar cada um dos índices de rendimento de atividades agrícolas e pastoris a ser alcançadas nas diversas microrregiões identificáveis no vasto território nacional, tarefa que, obviamente, somente poderá ser cumprida de forma paulatina pelos órgãos da administração. Além do mais, é entendimento pacífico dessa excelsa Corte que a questão de ser o imóvel rural em apreço produtivo ou não, e daí decorrer a possibilidade ou vedação à sua desapropriação para fins de reforma agrária, é insusceptível de ser discutida em sede de mandado de segurança, o qual não admite dilação probatória para a caracterização de fatos que não se demonstrem em concursos na impetração. Com efeito, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte, o exame da produtividade da propriedade rural é incabível em sede mandamental, vez que é ausente a liquidez dos fatos tutelados através desse remédio constitucional. Veja-se o precedente a seguir, cita-se aqui o mandado de segurança 22.478, o relator ministro Maurício Correia. No que tange ao fato alegado pelas impetrantes de que a vistoria da propriedade rural foi realizada após ser esbulhada por grupos de sem terra, verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer documento, ação de reintegração de posse, etc., que pudesse corroborar ou comprovar tal alegação. Depreende-se, assim, a ausência de direito líquido e certo a embasar a pretensão das impetrantes. Isto posto, opina o Ministério Público Federal, por seu órgão, pela denegação da segurança. É o relatório, senhor presidente. O voto é o seguinte: correto o parecer da Procuradoria-Geral da República. Com efeito, com relação à questão da área do imóvel objeto de expropriação, da expropriação em vista, as alienações feitas a terceiros e averbadas nas matrículas do imóvel, bem como a doação feita a uma das impetrantes, Viviane Cristina de Almeida Moraes, a alegação de que as áreas vendidas a terceiros são inferiores a um módulo fiscal da região do imóvel e, portanto, pequenas propriedades insusceptíveis de apropriação para fins de reforma agrária, não aproveita as impetrantes que delas não são titulares. E com referência à área de 242 hectares, doada à segunda impetrante, Viviane Cristina de Almeida Moraes, pela primeira, Amélia Drissen Moraes, e que corresponderia a 6,27 módulos fiscais, constituindo média propriedade também susceptível de desapropriação, dos autos consta apenas a escritura pública de doação, folhas 26, que não é bastante para a transferência de propriedade, com a seguinte declaração constante da inicial: doação esta ainda não levada ao registro imobiliário, em que pese na referida escritura constar os limites e confrontações da área doada, sem, no entanto, ter ocorrido o destaque físico da mesma, a significar que a propriedade dessa área permanece com Amélia Drissen Moraes. Por outro lado, no tocante à alegação de que a vistoria do imóvel ocorreu depois da invasão por grupos de sem terra, não foi juntada qualquer prova disso, nada mais havendo nos autos do que a afirmação constante da inicial, folhas 8, de que
aspas, observa-se que a vistoria ocorreu após ter havido a primeira invasão por aqueles que se autodenominam sem terra, ocasião em que, em julho de 98, foi obtida a liminar de reintegração de posse, tendo havido mais 2 invasões posteriores. Não é procedente também a alegação de que o INCRA não poderia estabelecer os índices de rendimento para a pecuária e para os produtos vegetais, informadores da produtividade do imóvel, porque deveriam eles ser definidos em lei. De feito, o artigo 6º e parágrafos da Lei 8.629/93 estabelecem os critérios e graus para a determinação da produtividade do imóvel rural, atribuindo ao INCRA a fixação dos índices de rendimento de atividades agrícolas e pastoris a ser alcançadas por esse imóvel. Atribuição essa que é admitida por esta Corte, como se vê decidido no mandado de segurança 22.193, de que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, e no qual se afirmou, aspas, não ser razoável exigir que a lei, além de estabelecer os critérios definidores da propriedade produtiva, como o fez Lei 8.629/93, viesse a fixar cada um dos índices de rendimento de atividades agrícolas e pastoris a ser alcançado nas diversas micro-regiões identificáveis no vasto território nacional, tarefa que, obviamente, somente poderá ser cumprida e de forma paulatina pelos órgãos da administração. Por fim, não procede a alegação de que não pode, pois, a vistoria realizada, pertinente ao ano agrícola anterior, ensejar a edição de decreto expropriatório o ano após, como é o caso em que se vistoriou o ano agrícola 97/98 e se editou o decreto já no ano agrícola 98/99, pois os índices de utilização e eficiência na produção estão automaticamente interligados com o plantio e a colheita, com a plantação de pastagens e o número de cabeças do rebanho, a idade do rebanho, etc., enfim, dados estes que mudam constantemente pelas leis da própria natureza. Fecha aspas, folhas 13. A respeito, bem salientou o parecer da Procuradoria-Geral da República, essa parte, inclusive, eu já li, em que diz o parecer que, conforme dispõe a instrução normativa do INCRA 31/99, o relatório técnico que atualizará a classificação do imóvel deverá refletir suas condições de uso nos 12 meses anteriores ao ano do recebimento da comunicação prevista no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.629/93, desprezando-se as frações de mês e computando-se para tanto os meses inteiros. Portanto, a razão pela qual foi considerado o ano agrícola 97/98 advém do fato de a comunicação prevista no artigo 2º da Lei 8.629/93 ter ocorrido em agosto de 98. Não se vislumbra, portanto, em sede estreita do mandado de segurança, ofensa a direito líquido e certo alegado pelas ora impetrantes. Em face do exposto e acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro o presente mandado de segurança. O relator indefere o mandado de segurança. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen, ministro Maurício Corrêa, ministro Carlos Veloso, ministro Sidney Sancho. O tribunal indeferiu o mandado de segurança, decisão unânime. Mandado de segurança 23.137, relator o ministro Carlos Veloso, petante Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros por fretamento e para turismo de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Itabuão da Serra, e impetrado o presidente da República e ministro de Transportes. Aqui, Vossa Excelência está impedido. Impedido. Acho que o quórum fica muito reduzido. Né? Então, ministro, 7, 6. 6? Dá para jogar com 6? Aí ficaríamos com 5. 6? 6. É. Ah, sim. Acho que não é bom, deixar. Vamos deixar, eu estou aí do ministro. Porque licença estrangeira contestada. Cancelamos a chamada desse mandado de segurança. se superar uma preliminar, tem uma questão de constitucionalidade. Licença estrangeira contestada. Ministro Maurício Corrêa, requerente Dorelin Reimer. Requerida Ana Lúcia Rodrigues Nascimento. Tem palavra. Dorelin Reimer, de nacionalidade norte-americana, casado, administrador de empresa, residente domiciliado em São Paulo, capital, requer a homologação de sentença estrangeira
proferida por autoridade judicial de seu país, que lhe concedeu a guarda de seu filho menor, Doyle Lynn Rayner Jr., havido de seu casamento com a brasileira Ana Lúcia Rodrigues Raymer, tendo sido a ela assegurado o direito à guarda secundária da criança com direito de visitas. A decisão homologanda, proferida pelo Tribunal Federal de Primeira Instância do Condado de Cumberland, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, alterou o acordo de separação das partes em que a custódia do menor havia sido dada à requerida. Citada regularmente por carta de ordem, a ré contestou a ação, alegando inicialmente conexão do presente processo com a SEC 6970, proposta no mesmo dia pelo autor e mesma finalidade. Aduz ainda que a sentença em causa viola a soberania nacional e a ordem pública, tendo em vista que o requerente se encontra sob jurisdição nacional, dado que está em tramitação na comarca de Uberaba, ação cautelar de busca e apreensão, tendo como objeto a guarda do referido menor. Colaciona a jurisprudência desta Corte acerca da intangibilidade do pacto que regula as condições quanto à posse e guarda dos filhos, em que se assentou que, com a superveniência de novas circunstâncias, perde a avença inicial a sua substância. EE 13.890, Ribeiro da Costa, DJ de tanto. No caso em exame, o requerente renunciou à guarda do menor, conforme comprova o bilhete juntado às folhas 131, e mesmo assim levou-o consigo, negando a requerido o direito de visita e até impedindo que com ele fizesse contato telefônico. Em réplica, o requerente refuta tais argumentos, aduzindo, em resumo, a inexistência de conexão entre o presente pedido de homologação e o constante da SEC 6970, e que a ocorrência ou não da renúncia do direito de posse do menor é incabível, uma vez que não se pode, em tema de sentença estrangeira, discutir situações jurídicas diversas dos requisitos indispensáveis à homologação. Assevera que não há violação à soberania nacional, porquanto até a presente data não foi providenciada a citação do requerente na ação de busca e apreensão do menor, e óbice haveria apenas se houver sentença definitiva proferida pela Justiça brasileira sobre a mesma matéria abordada pela sentença alienígena. Por fim, quanto à suposta falta de requisitos exigidos pelo artigo 217 do Regimento Interno, afirma que eles não se referem ao pedido relativo à guarda do filho, mas à homologação do divórcio, matéria estranha a esse processo. Atendi a promoção do Ministério Público Federal e solicitei à segunda vara de família da comarca de Uberaba informações sobre a tramitação da ação de busca e apreensão citada, tendo o juiz de direito titular daquela vara esclarecido que a liminar solicitada foi deferida em 24 de abril de 2001. Informou ainda que expedida a carta precatória para a comarca de São Paulo, para o cumprimento da medida, não foi ela cumprida, em razão de não ter sido encontrado citando no endereço fornecido, sendo posteriormente, 30/10/01, determinada a expedição de ofício à Polícia Federal para que fosse impedida a expedição de passaporte em nome do menor e a caso existente que lhe fosse negado o visto de saída do país. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra de seu ilustre titular, tendo em vista que já há decisão da Justiça brasileira quanto à guarda do menor, manifesta-se pelo indeferimento do pedido, ficando prejudicado o exame de qualquer outra pretensão aduzida pelas partes ao relatório. Um voto, professor. A matéria tratada nesse processo diz respeito tão somente à sentença estrangeira que deferiu ao requerente, a guarda do filho. O outro processo, SEC 6970, distribuído ao ministro Jobim e julgado, DJ de 7/6 de 2002, que a requerida entende estar conexo com o presente pedido, refere-se exclusivamente ao divórcio das mesmas partes, dela não tendo cuidado do menor, deferido por sentença norte-americana já homologada. Insurge-se a requerida contra a pretensão do autor, afirmando ocorrer violação ao artigo 216 do Regimento, que veda seja homologada sentença estrangeira que ofenda a soberania nacional,
uma vez que tramita no Brasil a ação em que ele foi concedida liminarmente a guarda de seu filho. Sustenta que somente ocorreria tal ofensa na hipótese de sentença definitiva e não interlocutória. A matéria não é nova nesta Corte. Ao apreciar a SEC 6729, o relator da EJ 7602, e os embargos declaratórios que se sucederam, o Tribunal, na sessão de 13 de setembro de 2002, deixou bem definida a questão, no sentido de que a sentença estrangeira não homologada não produz nenhum efeito no Brasil. Naquela hipótese, o requerente havia ingressado no juízo de Itajaí, em Santa Catarina, com ação de guarda e responsabilidade dos filhos menores contra a requerente, ao mesmo tempo em que, na Espanha, tramitava contra ele ação proposta pela ex-esposa, pedindo a guarda para si. A juíza de direito deferiu liminarmente o pedido ao requerente e determinou a citação da requerida. Esse aspecto foi enfatizado no parecer do Ministério Público Federal naquele processo, como também no presente, trazendo à colação o magistério de Nelson Nery Júnior, enquanto autoridade brasileira, por competente na forma do CPC 88.1 e 3 e artigo 891 e 2, e não houver homologação de sentença estrangeira no Brasil, Constituição 102, 1H, renasce para o Estado brasileiro o poder de julgar a causa já ajuizada. Não se induz litispendência, ou já julgada não se reconhece coisa julgada em outro país. A justiça brasileira é indiferente que se tenha ajuizado a ação em outro país estrangeiro que seja idêntica à outra que aqui tramite. O juiz brasileiro deve ignorá-la e permitir o regular prosseguimento da ação. Mesmo que a ação já tenha sido decidida no país estrangeiro, com trânsito em julgado, tal circunstância deve ser ignorada pelo juiz brasileiro. Código de Processo Civil comentado, etc. No mesmo sentido, transcrevo trecho da obra de Barbosa Moreira sobre o mesmo tema. Aliás, o Código de Processo Civil confere, conforme assinalar o ilustre processualista citado, adotou essa orientação em seu artigo 90. A ação intentada perante o Tribunal Estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. Não poderia ser de outra forma, visto que, se fosse homologada a sentença norte-americana, a decisão, embora proferida em liminar por juiz brasileiro, seria reformada, caracterizando-se induvidosamente ofensa contra a soberania nacional e a ordem pública. Entendo, pois, caracterizada a existência de óbice intransponível à homologação em causa. Por fim, anote que as partes envolvidas na presente causa possuem domicílio no Brasil, o requerente na capital paulistana, juntamente com o filho menor, e a requerida na cidade de Uberaba. Desta forma, entendo haver, neste caso, conforme observou o Ministério Público, ofensa ao artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil, por subtraído menor brasileiro à competência da Justiça brasileira. Ante essas circunstâncias, indefiro o pedido de homologação da sentença estrangeira e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixam em R$5.000. O relator indefere. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen, ministro Carlos Veloso, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves. O tribunal indeferiu o pedido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Mandado de segurança 23.188, ministra Ellen Grace, impetente Eleutério Ferreira Parracho, impetrado presidente da República. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, em que se busca obstar ato do presidente da República, consistente na demissão do impetrante do cargo de delegado de Polícia Federal em processo disciplinar em razão de notícia de prática de tentativa de extorsão contra o Discount Bank Latin America.
Alega o impetrante a ilegalidade do ato de demissão em processo administrativo, enquanto em curso a ação penal pela suposta prática do mesmo ilícito. Sustenta a necessidade de se aguardar a decisão final desta última. Fundamenta-se fortemente no entendimento desta Corte, no mandado de segurança 21.310, de que foi relator o eminente presidente, ministro Marco Aurélio. Juntou os documentos de folhas 20 a 135. O eminente ministro Carlos Veloso indeferiu o pedido de medida liminar ao entendimento de serem os precedentes desta Corte majoritariamente contrários à sua pretensão, diferentemente do que afirma o impetrante. Entende também estar ausente o perigo in mora, já que a segurança não restaria ineficaz caso deferida a final. A autoridade impetrada prestou informações sustentando, em resumo, que, aspas, a vinculação que se pretende estabelecer entre a sanção penal e a administrativa não se compatibiliza com a doutrina, as decisões judiciais e a disciplina da matéria, fecho aspas. O parecer aprovado pelo Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, e subscrito pelo Subprocurador-Geral, Dr. João Batista de Almeida, opinou pela denegação do mandamos. Com relação ao precedente, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, invocado pelo impetrante, a seu favor, destaco do parecer o seguinte trecho, aspas, ora, no caso acima suscitado, a hipótese era de demissão alicerçada pelo procedimento penal, com o trânsito em julgado da decisão, vez que, diferentemente da espécie, se inferiu, no âmbito do processo disciplinar, não terem ficado configurados os tipos dos incisos 9º, 48 do artigo 364 do Decreto 59.310/66, regime jurídico dos funcionários policiais civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal. Isso porque a prova não estaria a revelar que o impetrante tivesse valido do cargo ou das atribuições próprias para praticar a falta imputada, e assim, ante tal aspecto e em face da circunstância de que as demais imputações gerarem tão somente a pena de suspensão, bem como do fato de ter em andamento procedimento criminal contra o impetrante, opinou se fosse sobrestado o processo administrativo até final sentença. Ainda, sobre o precedente citado pelo impetrante, registra-se que, remetido o referido processo disciplinar ao Ministério da Justiça, este foi encaminhado à consultoria jurídica, onde recebeu o parecer do assistente jurídico, que entendeu pela prescrição das transgressões, ipso facto, pelo sobrestamento até decisão final do Poder Judiciário. Fecho aspas, até aqui a manifestação do Ministério Público. Este é o relatório, senhor presidente. Posso. Senhor presidente, o plenário deste Supremo Tribunal Federal, estando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, tem reiterado que são independentes as instâncias penal e administrativa, só repercutindo aquela nesta, quando ela se manifesta pela inexistência do fato ou pela negativa da sua autoria. Eu refiro expressamente os mandados de segurança 21.708, de que foi relator o eminente ministro Maurício Correia, o mandado de segurança 22.438, relator ministro Moreira Alves, e também o mandado de segurança 22.477, relator ministro Carlos Veloso, além do 21.293, relator ministro Otávio Galotti. Por se identificar o caso presente com esses precedentes citados, eu denego a segurança. Ministra relatora, indefere a segurança. Ministro Gilmar, ministro Maurício Correia, ministro Carlos Veloso, ministro Cid Sanches. O tribunal indeferiu o mandado de segurança, decisão unânime. Mandado de segurança 24.117, ministro Gilmar Mendes, impetrante Jalmira Maciel, impetrado do Tribunal de Contas da União. Senhor presidente, o parecer do Subprocurador-Geral da República, Wallace de Oliveira Bastos, assim relata a controvérsia. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jalmira Maciel, analista de finanças e controle externo do Tribunal de Contas, contra ato do presidente daquela corte, que determinou a remoção do impetrante para a Secretaria de Controle Externo do Estado de Pernambuco, sendo devido a título de indenização somente o ressarcimento das despesas efetivadas em razão da mudança de João Pessoa, onde estava lotada à época, para Recife.
Argue que a autoridade coatora, ante a inexistência de vagas em Recife, teria alegadamente induzido a impetrante a aceitar a transferência para João Pessoa, sem ônus para a administração. Alega mais que o artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Resolução TCU 67 garantiria o pagamento da ajuda de custo referente à remoção de Rio Branco para João Pessoa, que não teria sido reconhecido pelo Tribunal de Contas. Informações prestadas às folhas 169 e 341, em que a autoridade coatora requer preliminarmente a extensão do feito sem julgamento do mérito, por entender ausente direito de liquidiciário sustentar a pretensão da impetrante. No mérito, alega que a remoção em comento, em decorrência da exoneração de função comissionada, constituiria modalidade em que prevaleceria o interesse do servidor, não ensejando direito ao ressarcimento de despesas ora pleiteado. Este é o relatório. Eu voto. Senhor presidente, o relator do processo administrativo, no qual se indeferiu o pleito da impetrante, anotou verbos. No caso em tela, como não havia previsão específica desse benefício na lei ou nos regulamentos internos na época em que ocorreu a exoneração, a administração da Casa, ponderando aspectos de conveniência administrativa, entendeu não caracterizado o interesse de serviço exigido pelo artigo 53 da Lei 8.112 e, portanto, não deveria ser concedida a vantagem. A propósito, esse entendimento não se restringiu ao presente caso, tendo sido posteriormente incorporado aos regramentos internos por meio da portaria 177/97. A Resolução 67 confere ao servidor, na situação da requerente, a faculdade de regressar à unidade de origem, independentemente de vaga, somente isso. Isso quer dizer que, se o servidor exonerado de ofício requerer, no seu interesse, o retorno à unidade de origem, a administração não poderá negar-lhe a remoção, porque a Resolução 67 lhe outorga esse direito. Não há, porém, previsão de custeio dessa remoção, que é feita no interesse do servidor em regressar à sua unidade de origem. Digo eu, então, não havendo base legal para a pretensão formulada pelo impetrante, que pretende ver assegurada a indenização de despesa de remoção realizada a pedido, o meu voto é pelo indeferimento da segurança. O relator indefere o mandado de segurança, ministra Ellen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Carlos Veloso, ministro Sidney Sanches, ministro Moral. O tribunal indeferiu o mandado de segurança, decisão unânime. Embargo de declaração do recurso extraordinário 173.252, ministro Moreira Alves. Embargante Elcio da Silva Moutinho. Embargado município de São Bernardo do Campo. É este o teor do acórdão, que conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento. Folha 165, 166. Eu vou ler o meu voto, que foi o voto. Como? É aquele caso já conhecido aqui, não é esse? Um precedente seu, inclusive, aqui do plenário, parece. Esse daqui, um instantinho. Um instante só para... É aquele problema da Secretaria de Saúde, assim, os funcionários, os outros queriam equiparação, isonomia, né? Ah, sim, perfeito. Não é isso? Caso São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é aquele problema do diretor lá do setor de saúde. Perfeito. Eu aqui leio o voto, que é no sentido de que não se poderia aplicar a isonomia, porque eles concederam uma vantagem para a área de saúde e não estenderam para as demais. Então, por isso é que veio a ementa aqui do acórdão e diz: servidor público, isonomia, artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, súmula 334 do STF. Esta Corte, como demonstra os precedentes invocados pelo parecer, tem entendido que continua em vigor, em face da atual Constituição, a súmula 339. Pois bem, então, a essa decisão opõe-se embargo de declaração em que, depois de salientar que esta Corte tem admitido tais embargos com efeitos infringentes quando o aresto embargado partiu de premissa equivocada, se sustenta que, no caso, ele incorreu em erro de fato pela não valorização das provas contidas nos autos. E isso porque, com relação a esta Corte, é de sua competência a valorização das provas nos autos contidas, apreciadas ou não, pelos egrégios tribunais de origem, fecha aspas.
No caso, essas provas contidas nos autos não teriam sido valorizadas e são elas a de que o direito perseguido é previsto na legislação infraconstitucional vigente, artigo 360 da Lei 2.240 de 76, relativo ao plano de classificação de cargos e funções do município e do posicionamento do arimbargante em face dos demais servidores da mesma classe com igualdade de atribuições, o que não foi alterado mesmo pela Lei Municipal 3.461 de 90. Portanto, no município de São Bernardo do Campo, a isonomia está prevista na legislação infraconstitucional vigente, o que afasta a aplicação da súmula 339. Ademais, a referida lei municipal não deu tratamento diferenciado, concedendo benefício a um cargo em detrimento dos demais. É o relatório. Voto. Não tem razão embargante. Com efeito, os presentes embargos da declaração têm nítido caráter infringente, o que é incompatível com a natureza deles. Na realidade, o acordo embargado não partiu de premissa falsa, mas examinou, como teria de fazê-lo, a premissa de que partiu o acordo recorrido, que se baseou, segundo o entendimento da maioria desta Corte, no princípio da isonomia, com base diretamente no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, como resulta de sua fundamentação verbis. Folha 117. Diz o acordo recorrido. Então recorrido. Diante disso, é injustificável que o diretor do Departamento da Área da Saúde possa perceber remuneração superior à dos demais diretores, mesmo os inativos que incorporaram tal vantagem em seus proventos. Não se pode admitir a coexistência de situações juridicamente idênticas, desequiparadas fortuita ou injustificadamente, conforme Celso Antônio Bandeira de Melo, livro tal, páginas tais. Não havendo fundamento lógico ou racional para a existência do traço desigualador, não há como aceitar-se o tratamento desigual em situações idênticas, máxime, se alçado ao plano constitucional, artigo 39, parágrafo 1º da Lei Maior, o princípio acima enunciado. Observo, finalmente, que, em se tratando de recurso extraordinário, o que se julga é o acordo recorrido, não tendo razão o arimbargante quando pretende que compete a esta Corte nesse julgamento, aspas, a valorização das provas nos autos contidas, apreciadas ou não pelos egrégios tribunais de origem. Folhas 201. Em face do exposto, rejeito os presentes embargos. O relator rejeita os embargos, todos de acordo. Embargo rejeitado, decisão unânime. Eu sou relator do agravo regimental na reclamação 2203 de São Paulo. Agravante Maria José Ramos e outro. Agravado município de São Paulo. Agravo regimental manifestado contra a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender a eficácia de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública concedida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento número tal, por atentar contra a autoridade do decidido na ADC 4. Sustenta os agravantes que a antecipação de tutela, no caso, não viola a decisão dessa Corte na referida ação, uma vez que não buscam reclassificação, equiparação, pagamento, concessão ou extensão de vantagens profissionais, mas tão somente a não incidência de descontos que consideram ilegais, havendo mantido a decisão agravada, submeto feita, etc. É o relatório e o voto. Os agravantes na petição de agravo dirigida ao Tribunal de Justiça Paulista requereram antecipação de tutela contra a Fazenda Pública do município de São Paulo, com o objetivo de propiciar o pagamento de seus vencimentos e seus descontos a título de excesso sobre o limite legal, efetuados com base na Lei Municipal 12.447, que eu considero revogado pela emenda 1998. Trata-se, desse modo, de pedido que busca antecipação do pagamento aos servidores de vantagens e gratificações que seriam retidas. É uma questão de saber se aí realmente há uma retenção de... Porque eles estão querendo que se faça o pagamento dos seus vencimentos sem descontos efetuados a título de excesso. Não deixa de ser do exercício, que ultrapassa o teto, que são as vantagens pessoais que ultrapassam o teto. Aliás, vantagens pessoais não, são a remuneração que eu entendi que aí realmente não deixa de ser uma vantagem funcional. Não sei se... Qual é o tipo de vantagem? Não, porque se a ação declaratória número 4 né, impede que se conceda adiantamento de tutela, né, quando se trata de reclassificação, equiparação, pagamento, concessão, extensão de vantagem.
A vantagem é... Inclusive, eu tenho um caso de revisão, por exemplo, em que eles pedem uma revisão que aumenta 40 e tantos por cento. Isso é uma vantagem. De modo que está na DC4. Eu acho que está, né? Não deixa de estar. Mesmo porque não cabe. É uma vantagem funcional. Mesmo porque é descabido esse. Acima do teto, né? Uma coisa descabida. Liberar uma tutela concedida contra a própria Constituição. É a concessão de vantagem. Porque não precisa, porque muitas vezes, ainda que indiretamente, é uma vantagem, daí que vai pagar mais. Então, estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo? De acordo. O tribunal negou provimento ao agravo, decisão unânime. Reclamação 879, ministro Maurício Corrêa. Reclamante Universidade Federal do Rio Grande do Sul e reclamado juiz federal substituto da 4ª Vara Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul propõe reclamação com pedido de liminar contra ato do juiz federal substituto da Seção Judiciária do Estado, na qual alega inobservância à autoridade da decisão proferida por este tribunal na ação declaratória de constitucionalidade 4. Aduz que a autoridade reclamada, nos autos da ação ordinária tal, concedeu tutela antecipada requerida por servidores ativos e inativos da referida autarquia, com o objetivo de determinar-se o restabelecimento de quantias referentes a vantagens pessoais decorrentes de enquadramento, de que trata a Lei 7.596 de 87, com base de cálculo para a representação mensal dos integrantes das carreiras jurídicas da União. Informa que, contra a decisão, interpôs agravo de instrumento junto ao TRF da 4ª Região, cujo seguimento foi denegado. A União Federal também interpôs agravo de instrumento, parcialmente provido apenas para admitir seu ingresso na lide, mantida assim a concessão da tutela antecipada. Assevera que, após o julgamento da DC4, pleiteou a revogação da decisão liminar, pretensão indeferida pela autoridade reclamada. Publicada a sentença, foi interposta apelação, recebida no duplo efeito, ressalvada a existência de tutela que antecipa os efeitos da sentença. Alega que a decisão desta Corte, na mencionada ação declaratória, determinou fossem sustados os efeitos futuros das decisões antecipatórias de tutela já deferidas contra a Fazenda Pública, que, embora a concessão inicial seja anterior à Lei 9.494/97, a decisão foi mantida em 2 outras oportunidades posteriores ao julgado tribunal. A DC4 Sidney, cita aqui o interior da emenda. Sustenta, finalmente, que há de se aceitar a interpretação que procure justificar que, no caso, não se trata de aumento de vencimentos, mas de redução de vencimentos, com que estaria afastada a hipótese proibitiva mencionada no artigo 1º da Lei 9.494. Deferir liminar requerida contra essa decisão os servidores da autarquia federal beneficiados da medida interpuseram agravo. Alegam o não cabimento da reclamação, uma vez que a tutela antecipada foi deferida em 27 de julho de 96, data muito anterior à edição da medida provisória 1570, por consequência da Lei 94/94. Defendem, ademais, que a hipótese não é de pagamento de vencimentos, mas efetivamente de restabelecimento ou recomposição de remuneração, sendo inaplicável o óbice legal, estando ausente, no caso, a demonstração de grave lesão à ordem econômica e administrativa suficiente à concessão da cautelar. A autoridade reclamada prestou informações manifestando-se pela ausência de desrespeito à autoridade da decisão desta Corte, proferida na DC4, dado que o seu comando não se aplicaria retroativamente aos efeitos já consumados, decorrentes de decisões antecipatórias de tutela anteriormente proferidas. O Ministério Público opina pela procedência da reclamação e desprovimento do agravo regimental e o relatório. Voto. Senhor presidente, eu inicialmente abordo aqui a questão da legitimidade, que, em se tratando de DC4, parece que é tema pacífico, e ingresso diretamente na pretensão.
em que pesa a existência em tese da legitimidade ativa de causa da reclamante, verifico que lhe falta aqui interesse de agir, circunstância que decorre da anterioridade da decisão reclamada. Como visto, o provimento judicial que concedeu a antecipação de tutela data de 25 de julho de 96, quando sequer existia o próprio ato normativo, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte. Com efeito, no momento em que a autoridade reclamada antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, inexistia norma legal que obstasse tal atuação e, mais especificamente, não havia qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal como parâmetro de confronto. A decisão cautelar proferida na DC4 data de 11 de fevereiro de 98, posterior a mais de 1 ano e 6 meses do ato impugnado. Ora, o acesso à medida prevista na letra L do inciso 1º do artigo 102 da Constituição reclama efetivo desrespeito a julgamento emanado desta Corte, o que não se dá quando o ato atacado é anterior ao julgado invocado como base da reclamação. Nesse sentido, decisão unânime do Tribunal, ao julgar a questão de ordem no agravo regimental na reclamação 1723, Celso de Mello, DJ de 6 do 401. Irrelevantes na espécie, as manifestações posteriores do juízo reclamado, que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela antecipada concedida e ressalvou seus efeitos por ocasião do recebimento da apelação. Na verdade, cuida-se de meras reafirmações de que o ato judicial praticado regularmente sob essa sua jurisdição, que produziu seus jurídicos efeitos, não mais cabendo qualquer deliberação a respeito por parte do juiz de primeiro grau, que encerrou seu ofício, até porque, como visto, foram interpostos pela reclamante e por sua assistente, União Federal, agravos regimentais visando a reforma do ato, tendo sido desprovidos nessa parte pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A propósito, registro que os acórdãos do Tribunal Regional Federal, que desprover os agravos de instrumento, mantendo desta forma a decisão concessiva da tutela antecipada, transitaram em julgado em tanto do tanto, as datas que são bem anteriores, sendo inadmissível pretender-se que o juízo singular promovesse a revogação da decisão antecipatória, uma vez que, nesse ponto, sua atuação já havia exaurido pela submissão de seu ato à instância superior. É importante observar ainda que a decisão proferida pelo Tribunal na DC4, aspas, incide unicamente sobre pedidos de tutela antecipada formulados contra a Fazenda Pública, que tenham por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 494, petição 1404, Celso de Mello, DJ de tanto. Situação absolutamente ausente no presente caso, pois, sendo a decisão anterior à citada lei, a ela não poderia equiparar-se, reportar-se, nem mesmo de forma implícita. Nessa perspectiva, a ausência de qualquer parâmetro decisório fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja inobservância por outros tribunais e juízes poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação, torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, impondo-se assim, isso é emenda do ministro Celso, impondo-se assim o não conhecimento da reclamação com a consequente revogação da liminar de folha 67. Ante essa circunstância, não conheço da reclamação, ficando prejudicado o exame do agravo regimental de folhas tais e revogada a liminar. Ele afirma exatamente que estão preenchidas as exigências da ADC número 4, diz assim, e a par da circunstância de ser a data específica do despacho reclamado posterior à da ação declaratória. Não, é o contrário, ele equivocou, é anterior, eu citei aqui as datas. Porque não é o primeiro caso, né? Celso de Mello, em que ele mostrou que realmente... Ok, então acompanhamento. Então, aí, como é a decisão de Vossa Excelência... Julgo improcedente a reclamação. O agravo... E julgo prejudicado o agravo. Caça liminar, evidentemente. E prejudicado. Então,
Bom, como vota o ministro Veloso, ministra Ellen Grace, ministro Carlos Veloso, ministro Claro, aí ficaria pior. ministro Moreira Alves. De acordo. O tribunal julgou improcedente a reclamação e prejudicado o agravo regimental e ainda cassou a liminar deferida. Decisão unânime. Agravo regimental na reclamação 2146, ministra Ellen Grace, agravante natureza, comércio e indústria de produtos alimentícios limitada, e agravada a Maerge, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, é o seguinte o teor do despacho agravado. Disse eu naquela peça. Trata-se de reclamação com pedido de concessão de liminar em face da decisão proferida pela juíza de direito da 25ª Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro, que se deu por competente para julgar a ação de despejo movida pela Associação dos Magistrados daquele Estado contra a empresa reclamante. A reclamante sustenta em síntese que a. Todos os membros da magistratura daquele Estado são direta e indiretamente interessados na ação. B. A competência para julgá-la nos termos do artigo 102, inciso 1º, letra N da Constituição Federal é do Supremo Tribunal Federal. C. É também o que se conclui da leitura dos artigos 134 e 135 e incisos do Código de Processo Civil e dos artigos 2º e 9º do Estatuto da AMAERJ. Noticia ainda a inicial antecedentes fáticos da ação de despejo e a estranha rapidez com que os atos processuais nela se sucederam. O eminente ministro Moreira Alves deferiu o pedido de suspensão do processo concernente à ação de despejo até que o relator, a quem fosse distribuída a reclamação, se manifestasse no sentido de sua manutenção ou revogação. Foram prestadas informações antecedidas e precedidas de várias e sucedidas de várias manifestações da interessada e reclamante, folhas tais e tais. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão idêntica, no agravo regimental na petição 388, relator ministro Moreira Alves, entendeu que caberia à reclamante comprovar que todos os membros da magistratura são filiados à associação e que não configura, no caso, interesse direto ou indireto, a que alude o artigo 102, inciso 1º, letra N da Constituição, por não se confundir o interesse da pessoa jurídica com a de seus associados. Em igual sentido, foi o julgamento habeas corpus 73.881 do mesmo eminente relator. Com base nesses fundamentos, dizia eu na peça que é agravada, com base nesses fundamentos, revogo a medida liminar e nego seguimento ao pedido. Artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, alega agora a agravante, como já havia feito na inicial, que, primeiro, todos os membros da magistratura, tanto os juízes como os membros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, são direta ou indiretamente interessados na ação. Segundo, a prova de sua assertiva está no Estatuto da AMAERJ, a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, juntado à inicial, cujo artigo 9º diz o seguinte, aspas, o quadro social se compõe das seguintes categorias. A. Sócios efetivos. Todos os integrantes da magistratura estadual em exercício, aposentados ou em disponibilidade, fecha aspas. Terceiro, ao prever o artigo 10º do Estatuto da AMAERJ que a admissão como sócio efetivo decorrerá automaticamente de sua investidura, salvo manifestação em contrário do magistrado, presume-se que todos os magistrados são sócios efetivos. D. A declaração trazida aos autos pela AMAERJ de não serem sócios alguns juízes, além de inidônea por ser produzida unilateralmente, simplesmente corrobora que, no mínimo, mais da metade dos magistrados cariocas são associados. E o interesse de que trata a linha N do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal é certamente o interesse material, que pode ser direto ou indireto. Ainda, são também provas de referido interesse na demanda a ata de reunião juntada aos autos, onde foi aprovada a locação e o documento relativo à convocação da discussão e deliberação referente à ocupação da área do restaurante.
Ainda, caso a ação de despejo seja julgada pelo meritíssimo juízo reclamado, serão indiscutíveis os prejuízos para a reclamante. Ainda, os arestos citados na decisão agravada, minha decisão, não se adaptam a esta reclamação. E, por fim, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada e o relatório. A base dessa discussão são dependências do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cedidas à Maerj e, por ela, sublocadas a um restaurante para servir a todos os magistrados e servidores do tribunal. A Maerj propôs a ação de despejo, essa ação de despejo tramita na 25ª Vara do Rio de Janeiro, Vara Cível, e a... Não, realmente, isso aí, eu até comentei com o ministro Veloso que eu ia, além de deferir nesse sentido, depois, claro que com todas as cautelas, por revogar uma liminar inicialmente concedida pelo ministro Moreira Alves, que foi numa sexta-feira. Ministro Moreira, eu ia recomendar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que adotasse idêntica celeridade a todos os feitos judiciais. E a reclamante traz, efetivamente, aqui uma... Porque entraram, parece, numa sexta-feira. Já na segunda-feira estava tudo feito, mandado de citação expedido, oficial de justiça na rua, diligência cumprida, juntado, certificado, enfim. Realmente a celeridade que nós desejamos para todo o judiciário brasileiro se verifica nesse processo. Mas, tanto quanto eu pude verificar, não existe a chamada suspeição, enfim, de todos os magistrados do Estado do Rio de Janeiro, que atraia para essa corte a competência para julgamento dessa ação de despejo. Por isso, eu digo no meu voto, senhor presidente, que não considero suficientemente provado que todos os membros da magistratura carioca pertençam à Maerj, Associação dos Magistrados, e, além disso, o artigo 10 faculta a possibilidade, mediante manifestação em contrário, de que os magistrados não integrem seus quadros. E consta dos autos uma declaração expressa da referida associação no sentido de que alguns magistrados não serem filiados. A alegação da reclamante de que esse seria documento unilateral, bom, mas ele só pode ser documento unilateral, só a associação sabe quem são os seus integrantes. Por outro lado, quando do julgamento da ação originária 465, em agravo regimental, de que foi relator o ministro Celso de Mello, a primeira turma entendeu que, enquanto houver um único juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no artigo 102, inciso 1º, letra N, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais. Fecho aspas. Naquele julgamento também foi decidido que, para se configurarem as situações de impedimento ou suspeição, é necessário que haja afirmação pessoal e espontânea dos próprios membros do tribunal ou que ela seja reconhecida no âmbito da correspondente exceção. Por essas razões, bem como aquelas esposadas no despacho agravado, é que nego o provimento ao agravo regimental. A relatora nega provimento ao agravo. Ao agravo. Ministro Gilmar, ministro Maurício Corrêa. Todos de acordo, o tribunal negou provimento ao agravo, decisão unânime. Mas esse não é o único caso de julgamento, de processo que recurso tramitou com muita urgência no Rio de Janeiro. Eu estive, outro dia, ouvindo uma queixa também de uma rapidez assim. Parece que está vivendo novos tempos lá no tribunal, sabe? No Rio de Janeiro. Não é? Na verdade, o presidente Marcos Fávero tem muito realmente dinâmico. conclamado os colegas para agirem com a maior rapidez possível e acabar com arquivos. Esse é rapidez. Mas sabe o que ele fez, né, o Marcos Fávero? Isso que não depende de acho que nunca hoje na história. Depende só de um despacho, pode ser que... Não, mas esse... Está muito rápido. Esse foi a ação de despejo mais rápida da história do judiciário brasileiro. Estabeleceu prazo para julgamentos. Viu? O meu compadre, o desembargador Rego, anda. Tem que acabar com todo o estoque de processo até o fim do mês. Mas tem uma vantagem, né? Até o fim desse mês. Todo o estoque de processo no Rio de Janeiro.
Isso pelo menos me contaram na semana passada, quando eu estive lá. Nós vamos em frente, mandado de segurança 24.138, ministro Gilmar Mendes, impetrante Rubens Bueno, impetrado presidente da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar impetrado pelo excelentíssimo senhor deputado federal Rubens Bueno contra atos do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados consistente no envio ao plenário para deliberação do projeto de lei 5.483, de autoria do Poder Executivo, que determina a alteração do comando inscrito no artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz a Procuradoria, a nova redação ao dispositivo supracitado, previsto no projeto de lei focado, possui a seguinte dicção, etc. As condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a Constituição Federal e as normas de segurança e saúde do trabalho. É uma matéria relativa à flexibilização da CLT. O impetrante alega que a modificação pretendida com a proposição normativa sobredita contraria o comando do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, uma vez que permite a supressão dos direitos e garantias individuais previstos no artigo 7º da Carta Federal, cláusulas pétreas que nem mesmo poderiam ser objeto de proposição legislativa e muito menos deliberativa. A medida liminar restou indeferida. O parecer ministerial é pela denegação da segurança, é o relatório. Voto, Vossa Excelência. O despacho que apreciou o pedido da medida liminar anotou o meu eminente antecessor, ministro Nery da Silveira. Não se adotou no Brasil o controle judicial preventivo da constitucionalidade da lei. Não é, assim, em princípio admissível o exame por esta Corte de projetos de lei ou mesmo de proposta de emenda constitucional para pronunciamento prévio sobre sua validade. Não se acolhe, em princípio, súplica para impedir a tramitação de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição ao fundamento de contrariar princípio básico da ordem constitucional em vigor. Somente depois de editada a lei ou a emenda à Constituição caberá o amplo controle judicial da constitucionalidade da norma que se consagra no país um sistema concentrado e difuso. Nessa linha e com essa argumentação, houve o indeferimento da liminar. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se igualmente pela denegação da segurança, fundada nos argumentos resumidos na seguinte passagem do parecer. Antecipar o Supremo Tribunal Federal o juízo de valor acerca da constitucionalidade material do projeto de lei, consoante colima ou impetrante com a apresentação mandamental, incorre indubitavelmente na quebra da separação de poderes, princípio basilar da nossa ordem jurídica, etc. Outro sim, o limite constitucional ao Poder Legislativo derivado, inscrito no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição pelo Constituinte e aventado pelo impetrante em suas razões, aplica-se apenas ao processo de emenda constitucional, longe de confundir-se com a proposição normativa de projeto de lei de que cuida a espécie. Digo eu, o controle de constitucionalidade preventivo de emenda constitucional foi admitido entre nós no mandado de segurança 20.257 da relatoria de Moreira Alves, tendo-se assentado então que, quando a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, a inconstitucionalidade já existe antes de o projeto ou de proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita frontalmente a Constituição. Trata-se de uma aplicação que poderia ser considerada como uma variante da doutrina brasileira do mandado de segurança, que permite a utilização desse peculiar instrumento de defesa de direitos subjetivos públicos na solução de eventual conflito de atribuições ou de conflito entre órgãos, a Organstreitigkeit do direito constitucional alemão, Lei Fundamental, artigo 93, número 1. É, na expressão de Klaus Schleich, um processo consigo mesmo, destinado a dirimir controvérsias entre órgãos constitucionais a propósito de suas competências. Cite-se aí Gilmar Mendes, controle de constitucionalidade, aspectos jurídicos e políticos, Saraiva 90, 149. Entre nós, a despeito da pouca racionalização em torno do uso diferenciado do mandado de segurança nessa outra dimensão, convém anotar que tal instrumento tem sido utilizado não só para solver judicialmente conflito entre órgãos constitucionais, mas, de certa forma, conflitos de atribuição entre órgãos administrativos em geral. No que diz respeito à admissibilidade do controle preventivo de atos normativos, o mandado de segurança opera como autêntico processo de solução de conflito entre órgãos de perfil constitucional. Embora não haja dúvida quanto ao cabimento do mandado de segurança nessa situação diferenciada,
É certo que, no caso em apreço, não se vislumbra a priori a existência de qualquer norma constitucional indicativa de expressa proibição ao processamento do aludido projeto de lei. Em verdade, após invocar uma previsão constitucional amplíssima, contida no artigo 7º da Constituição, o impetrante busca erigir como parâmetro de controle tão somente uma específica interpretação que o próprio impetrante faz daquele preceito. Mas não há nada que demonstre ser correta a presunção firmada no inicial, no sentido de que a interpretação ali defendida é a única possível. Ressalte-se outro sim, que se admitisse em casos como dos presentes autos, a plena discussão sobre a constitucionalidade do projeto, estaria comprometido não só o modelo de controle repressivo amplo existente entre nós, mas o próprio sistema de divisão de poderes estabelecidos na Constituição. Nesses termos, o meu voto é pela denegação da ordem. Presidente relator, indefere a segurança, ministro Ellen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Carlos Veloso, ministro Sidney Sanches. O tribunal indeferiu o mandado de segurança, decisão unânime. Agravo regimental nos embargos de divergência no recurso extraordinário 210.833. Ministro Maurício Correia. Agravantes, Mafalda, Zanini e outros. Agravado do Estado de São Paulo. A decisão agravada tem o seguinte teor. A primeira turma desta Corte vai apreciar o recurso extraordinário, assim decidiu. Emenda. Recurso extraordinário, gatilho salarial, artigo 25 e seu parágrafo único. O plenário desta Corte, ao julgar o RE 174-184, que versava hipótese análoga à presente, declarou a inconstitucionalidade do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei Complementar 467, de 2 de 7 de 86, do Estado de São Paulo, por atentar contra a proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração de pessoal do serviço público ao conceder reajuste automático a índice de correção monetária fixado pela União. Dessa orientação divergiu o aresto recorrido, recurso extraordinário conhecido e provido. Aqui sigo eu na decisão. Contra essa decisão foram interpostos os presentes embargos de divergência. Observo, no entanto, que o acordo impugnado está em consonância com a decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 174-184, Moreira, PJ de 21/9/01, que pacificou o entendimento a respeito do direito à percepção dos gatilhos salariais previsto na Lei Complementar Estadual 467, de 2 de 7 de 86, revogada pela Lei Complementar do Estado 535, de 29 de 2 de 88. Conclui-se, por isso, que os embargos não preenchem os pressupostos necessários ao seu conhecimento, a teor do disposto no artigo 332 do regimento interno dessa Corte. Ante o exposto, com base no artigo 21, parágrafo 1º, combinado com o artigo 335 do regimento, não admito os embargos de divergência. Sustento os recorrentes ser insubsistente o ato judicial que indeferiu o processamento dos embargos, porque cabalmente demonstrada a dissensão de julgados. Esclarece para isso que, enquanto a primeira turma dessa Corte conheceu e proveu o extraordinário da Fazenda Pública, tendo em vista o acórdão prolatado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o artigo 25 da Lei Complementar 467 de 86, que instituiu o gatilho salarial, o julgado da segunda turma desse tribunal entendeu legítimo esse sistema de reajuste automático de vencimentos e não vislumbrou a existência de vinculação ou equiparação de remuneração de agentes públicos, vedada pela Constituição Federal. Desse modo, estando preenchidos os pressupostos necessários à admissão do recurso, não pode subsistir a decisão agravada, razão porque requer o provimento do presente agravo. É o relatório. Voto. É certo que o acórdão paradigma apresentado pelos agravantes, RE 174-191, refuta a alegação de existência de vinculação ou equiparação de vencimentos, vedada pela Constituição Federal, ato local que, em opção político-legislativa, haja resultado na adoção de instituto previsto em norma federal, o reajuste automático mediante o denominado gatilho. Importa notar, contudo, que esse precedente teve sua publicação no Diário da Justiça de 24 de 8 de 2001, anterior, portanto,
ao acordo proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RS 174-184 já referido, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei Complementar 467/86 do Estado de São Paulo, por atentar contra a proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público ao conceder reajuste automático a índice de correção monetária fixado pela União. Portanto, o paradigma trazido à colação é anterior à nova orientação firmada pelo Pleno dessa Corte. Assim, a não admissão dos embargos de divergência teve como vedação, como fundamento, a vedação contida no artigo 332 do Regimento Interno desse Tribunal, que prescreve ser incabível esse recurso quando a decisão embargada estiver em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ante tais circunstâncias, nega o provimento ao agravo. Relator, nega o provimento ao agravo. Ministro Gilmar Mendes, ministro Helen Inglês, ministro Carlos Veloso, ministro Sanches, ministro Moreira Alves. O tribunal negou o provimento ao agravo, decisão unânime. Já tem muito tempo, acho que são iguais. A ministra Helen Inglês é relatora das ações originárias 642, 725, 739, 785 e 940. Emendadas podem ser chamadas em conjunto. A matéria é idêntica, senhor presidente, e embora em algumas dessas ações tenha atuado o Tribunal Federal da 4ª Região, verifiquei que nestes processos não há nenhuma participação minha, de modo que não há impedimento. O primeiro deles, o 642, é um mandado de segurança, os demais são ações ordinárias. O relatório pode ser... Eu vou só prefeito da taquigrafia. No primeiro, 642, impetrante Associação Paranaense dos Juízes Federais, impetrado, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 725, autor Jurandir Borges Pinheiro, ré, União. 739, autores José Mazaiuque, Sugino e outros, Mônica Aparecida Canato e ré, União. 785, autores Wellington Militão dos Santos e outros, e ré, União. 940, apelante União, apelados Ana Luísa Reineck Cruz e outros. Senhor presidente, trata-se o primeiro desses feitos de mandado de segurança, os demais são ações ordinárias, impetrado pela Associação Paranaense dos Juízes Federais, a PAJUF, contra ato do senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sustentam os impetrantes que não vem sendo corretamente aplicado no pagamento de seus vencimentos o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei 2371/87, quanto à inclusão da parcela denominada vencimento complementar para o cálculo da verba de representação. Acrescentam que, na forma da Lei 8.448, de 92, que regulamentou o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, a parcela autônoma de equivalência passou a ter tão só a natureza de vencimento. Requerem seja determinado o recálculo dos vencimentos dos substituídos da associação impetrante para que seja incluída na base de cálculo da verba de representação a parcela denominada vencimento complementar. Suscitada a questão de ordem pelo relator, decidiu o TRF da 4ª Região tratar-se de tema de interesse de mais da metade dos membros do tribunal, motivo pelo qual aquela corte remeteu os autos a este Supremo Tribunal. Meu ilustre antecessor, o ministro Otávio Galotti, indeferiu o pedido de medida liminar. Prestadas informações, alegou a autoridade coatora ter indeferido o pedido formulado pela impetrante, seguindo a orientação deste Supremo Tribunal, que, na sessão realizada em 10 de fevereiro de 1993, assentou que a parcela autônoma compõe os vencimentos para todos os efeitos, exceto para o cálculo da verba de representação, que leva em conta apenas o vencimento básico. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, opinou pela denegação do writ. É o relatório. O voto.
Senhor presidente, reconheço no presente caso, como nos seguintes, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da causa, porquanto, nos termos do artigo 102, inciso 1º, letra N da Constituição, possui a mesma como objeto matéria de interesse privativo da magistratura. No que diz respeito ao mérito, o plenário da Corte, em inúmeros casos, tem concedido medida cautelar para suspender a eficácia de decisões de tribunais que, amparando-se na tese defendida pela impetrante, determinavam a incidência da verba de representação sobre a integralidade dos vencimentos dos seus membros e de magistrados a eles vinculados. Refiro expressamente a ADIM 2094, relator ministro Nery da Silveira, a ADIM 2104, relator ministro Nelson Jobim, a ADIM 2106, relator ministro Moreira Alves, a ADIM 2103, relator ministro Otávio Galotti. O julgamento das liminares das ações diretas de inconstitucionalidade acima referidas teve como base a resolução administrativa do Supremo Tribunal Federal adotada na primeira sessão administrativa do ano judiciário de 1993 e que foi realizada no dia 10 de fevereiro daquele ano, e no processo administrativo que tomou o número 17.862. Ali se decidiu, aspas, deixar assentado que a natureza jurídica da parcela autônoma correspondente à diferença decorrente da Lei 8.448/92, parcela autônoma de equivalência, é a de vencimento, que, somado ao vencimento básico e à representação, compõe os vencimentos dos ministros do STF, para todos os efeitos legais, exceto para o cálculo da representação, que leva em conta apenas o vencimento básico, fecho aspas. No seu voto, quando do primeiro dos julgamentos acima citados, consignou o eminente ministro Nery da Silveira que, aspas, não cabe, assim, autoridade a tribunal de grau inferior acerca dessa matéria, dispor diferentemente, tal qual pretende a resolução impugnada, quando estabelece que a incidência da verba de representação há de fazer-se sobre a integralidade dos vencimentos, assim considerada a soma das parcelas intituladas vencimento e parcela autônoma de equivalência. Fecho aspas. Em decisão mais recente, proferida em sede de ação originária, assim consignou o plenário desta Corte, refiro à ação originária número 707, de que Vossa Excelência, senhor presidente, foi relator. Colho da ementa do referido julgado, Magistratura Federal, remuneração e incidência da verba de representação sobre o vencimento básico e vencimento complementar ou parcela autônoma de equivalência, descabimento. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação em que se discutem vantagens ou direitos peculiares à magistratura relativos ao sistema remuneratório de seus membros. O plenário desta Corte, na primeira sessão administrativa de 93, assentou que a parcela autônoma de equivalência ou vencimento complementar, decorrente da aplicação da Lei 8.448/92, integra os vencimentos de seus ministros para todos os efeitos legais, exceto para o cálculo da representação, que leva em conta apenas o vencimento básico. Em face dessa orientação e dos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 35/79, que dispõe exaustivamente sobre a composição remuneratória dos magistrados, o cálculo da verba de representação não pode recair sobre a integralidade de seus vencimentos, pois isso implicaria aumento de remuneração sem a necessária previsão legal, com ofensa ao artigo 96, inciso 2º, letra B da Carta Magna, conclusão já manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADINs 2098 e 2107, relator ministro Elmar Galvão. Ação originária julgada improcedente. Fecho aspas. Nesse mesmo sentido, aponto ainda, mais recentemente, a ação originária 679, 707, 724, de que foi relator eminente ministro Elmar Galvão, e também a ação número 710, de que eu mesma fui relatora. E com base nesses precedentes, senhor presidente, eu denego a segurança no primeiro caso e julgo improcedentes as 4 ações subsequentes. E dá provimento à apelação na última, né? E dou provimento à apelação na última, que a última é... Todos de acordo? Exato. Tribunal. Ação extraordinária também não quis.
Ela é originária do mandado de segurança? Não. Não, porque ela está capeando. Um é mandado de segurança. Um é outro mandado de capeando segurança, o mandado de E os segurança. outros dois? Eu estou querendo saber só para efeito honorário, se tem ou não. Ah, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu até fiz essa previsão. Da ordem. O representante da Ordem dos Advogados aqui, sempre atento. Esse é o direito fundamental, mais fundamental. E eu, de fato, no dispor a respeito, não me havia olvidado dessa parcela importante. Eu disponho com relação às outras ações, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Está de acordo? Todos de acordo? Então, tribunal. Não. No primeiro caso, indeferiu o mandado de segurança. No segundo, terceiro e quarto, julgou improcedente a ação nos termos do voto da eminente relatora. E no quinto caso, deu provimento à apelação. E aí, sem dúvida, inverteu os ônus. Bom, nos termos do voto da eminente relatora. Mas é bom ter unânime. alguém sempre atento. Decisões unânimes. Mandado de segurança 24.327, ministro Gilmar Mendes. Impetrante José Carlos Crema Rodrigues e cônjuge. Impetrado presidente da República. Senhor presidente, tal como relatado no parecer da Procuradoria-Geral da República, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Carlos Crema Rodrigues e Maria Beatriz Buchianeri Russo Rodrigues, contratos do excelentíssimo senhor presidente da República, consubstanciado no decreto de desapropriação de 16 de julho de 2002, publicado no Diário Oficial de 17 de julho daquele mesmo ano, que declarou como de interesse social e autorizou para fins de reforma agrária a desapropriação do imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Helena, Santo Antônio 2, Gleba 7, situado no município de Gurupi, estado de Tocantins. Sustenta os impetrantes, em síntese, a ilegalidade do decreto expropriatório, tendo em vista que a classificação cadastral do imóvel rural em questão como grande propriedade improdutiva advém de dados distorcidos aferidos em vistoria promovida ex officio pelo INCRA. Aduzem os impetrantes que os dados lançados na declaração do cadastro do imóvel rural, DP, que acarretaram a modificação da classificação do imóvel, não correspondem à real situação. Afirmam que não foram observadas as áreas de preservação permanente da reserva legal, o rebanho bovino, não foi considerado para efeito da aferição do grau de eficiência e, finalmente, a área da Mata Amazônica não foi tida como imprópria para a atividade agropecuária. Ademais, alegam ofensa ao princípio do devido processo legal, na medida em que a vistoria efetuada no imóvel deliberadamente lançou a menor área de reserva legal devidamente averbada, bem como de Mata Amazônica e ainda exclusão da presença de rebanho bovino, itens que não foram contemplados na declaração para cadastro de imóvel rural. O pedido de medida liminar foi indeferido. O parecer é pelo indeferimento do RIT. É o relatório. Digo eu, senhor presidente, a jurisprudência pacífica desta Corte enfatiza a inadmissibilidade do mandado de segurança para solver a matéria questionada. Nesse sentido, é farta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança 24026, Sepúlveda Pertence, 24036, Maurício Correia, 23754, Ellen Grace, 23199, Sepúlveda Pertence. Nesses termos, o meu voto é pelo indeferimento do presente mandado de segurança. O relator indefere o mandado de segurança, todos de acordo? O tribunal indeferiu o mandado de segurança, decisão unânime. Embargo de declaração no recurso extraordinário 247.250, ministra Ellen Grace. Embargante Previ, Siemens, Sociedade de Previdência Privada. Embargada a União. Quer cancelar essa? Vai cancelar essa? Vai cancelar a chamada. A pedido da eminente relatora. Reclamação 2024, ministro Gilmar Mendes, reclamante Instituto Dr. José Frota. E reclamado, juiz de direito da segunda vara da comarca Fortaleza. Interessadas, Joelzila, Mara Bentes Pinto e outros. Senhor presidente,
parecer da Subprocuradora-Geral da República, Sandra Coroa, assim resume a controvérsia. Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Instituto Dr. José Frota contra o meritíssimo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada por servidores públicos municipais para majorar os seus vencimentos. Diz o reclamante garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal, assegurada no artigo 102.1, a linha L da Constituição Federal, em especial a decisão proferida em sede de julgamento da medida liminar na DC-4. Refere-se ainda o reclamante à decisão proferida pelo eminente ministro Celso de Mello na petição 1402. A manifestação do Parque Federal é pela procedência da reclamação, é o relatório. Um voto. A orientação sobre a eficácia da decisão proferida na DC número 4 foi explicitada em conhecido despacho da lavra do ministro Celso de Mello. Incide unicamente sobre pedidos da tutela antecipada formulados contra a Fazenda Pública que tem como pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494 de 97. Inibe a prolação por qualquer juiz ou tribunal de ato decisório sobre pedido de antecipação de tutela que, deduzido contra a Fazenda Pública, tenha por pressuposto a questão específica da constitucionalidade ou não da norma inscrita no artigo 1º da Lei 9494. Não se aplica retroativamente aos efeitos já consumados, como os pagamentos já efetuados, decorrentes de decisões antecipatórias de tutela anteriormente proferidas. Estende-se às antecipações de tutela ainda não executadas, qualquer que tenha sido o momento da prolação do respectivo ato decisório. Suspende a execução dos efeitos futuros relativos a prestações pecuniárias de trato sucessivo emergentes de decisões antecipatórias que precederam ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do pedido de medida cautelar formulado na DC número 4. Estando certo que o juiz não pode afastar a aplicação da lei sob motivação de caráter voluntarista, figura-se inequívoco que, a despeito da ausência de fundamentação específica, o eminente magistrado pressupôs, ainda que de forma implícita, a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494. Patente afigura-se, pois, a afronta à decisão desta Corte. Nesses termos, o meu voto é pela procedência da reclamação. O relator julga procedente a reclamação, ministro Helen Grace, ministro Maurício Corrêa, ministro Carlos Veloso, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves. O tribunal julgou procedente a reclamação, decisão unânime. Reclamação 1601, ministro Helen Grace, reclamante do Estado de Sergipe, reclamado juiz de direito da 19ª Vara da Comarca de Aracaju. Senhor presidente, o Estado de Sergipe ajuizou reclamação contra a decisão que deferiu antecipação de tutela para fazer cessar os descontos efetuados sobre os proventos referentes à contribuição previdenciária. Alega a autora ter a decisão reclamada afrontada à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da medida cautelar na DC-4, que estabeleceu dentre seus imperativos a vedação de ato decisório sob pedido de antecipação de tutela deduzido contra a Fazenda Pública que tenha como pressuposto questão específica de constitucionalidade ou não do artigo 1º da Lei 9494/97. Pleiteou liminarmente a suspensão da eficácia da referida decisão, além da procedência do pedido para declarar nula a tutela apontada. Meu ilustre antecessor, ministro Otávio Galotti, indeferiu a medida liminar em razão da circunstância de não se referir à antecipação de tutela ao pagamento de vantagem funcional, mas à suspensão de desconto previdenciário. Fecho aspas. Ao agravo interposto contra referido despacho, foi negado seguimento pelo plenário desta Corte, que entendeu não haver desrespeito, no caso, à decisão proferida na DC-4. Prestadas as informações pelo juízo reclamado, opinou a Procuradoria-Geral da República pela improcedência da presente reclamação e o relatório. Voto. Nos termos da decisão proferida por esta Corte em sede cautelar na DC-4, qualquer juiz ou tribunal está proibido de prolatar ato decisório sobre o pedido de antecipação de tutela que, deduzido contra a Fazenda Pública, tenha por pressuposto a questão específica da constitucionalidade ou não da norma inscrita no artigo 1º da Lei 9494/97. Esse artigo determina a aplicação à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do CPC, do disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4348/64, no artigo 1º e seu parágrafo 4º
da Lei nº 5.021, de 66, e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92. Entretanto, o benefício objeto da antecipação de tutela aqui questionado foi a determinação de cessação dos descontos pagos a título de contribuição previdenciária do servidor. O plenário desta Casa, ao julgar caso idêntico, falo da reclamação 798, de que foi relator o ministro Otávio Galotti, entendeu que a autoridade reclamada, ao conceder referida antecipação de tutela, não incorreu em afronta aos ditames do artigo 1º da Lei 9494. Desse modo, inadequada a utilização do instrumento da reclamação, a fim de ser preservada a autoridade da decisão da Corte. Por isso, julgo improcedente a reclamação. Relator, julgo improcedente a reclamação do ministro Gilmar, ministro Maurício Correia, ministro Carlos Veloso, ministro Cid, ministro Moreira. O tribunal julgou improcedente a reclamação, decisão unânime. Reclamação 1088, ministra Ellen Grace, reclamante União, reclamada juíza federal da 2ª Vara de Minas Gerais. Neste caso, senhor presidente, a União ajuizou reclamação contra a decisão da juíza federal substituta da 2ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, que concedeu em ação ordinária tutela antecipada determinando o pagamento aos substituídos do requerente, servidores públicos federais, do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 67 da Lei 8112/90, e extinto pela medida provisória 1815/99, e também a incorporação do referido direito sobre o vencimento básico. Alega a autora ter a decisão reclamada afrontado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da medida cautelar número 4. Ainda segundo a reclamante, importou a tutela antecipada numa concessão em sede liminar de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos federais. Pleiteou liminarmente a suspensão da eficácia da referida decisão, além da procedência do pedido para declarar nula a tutela apontada. A folhas 36 foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. Foram prestadas informações, o subprocurador-geral da República, Dr. Flávio Giron, em parecer aprovado pelo Procurador-Geral da República, opina pela procedência da presente reclamação. É o relatório, senhor presidente. Voto. Na esteira de todos os precedentes da turma, estou julgando procedente o pedido deduzido nesta reclamação para anular a decisão que concedeu a antecipação de tutela proferida pelo juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos da ação ordinária 1999, 3800 014 306. A relatora julga procedente. Todos de acordo? O tribunal julgou procedente a reclamação. Decisão unânime. Agora suspendemos por 20 minutos. Haverá ainda, porque há muitos outros casos. Há julgamento para a segunda parte, presidente? Há muitos casos ainda, inclusive de Vossa Excelência. Não, estou dizendo que não precisa de quórum constitucional? Pois é. Não, eu não tenho, não, presidente. Eu tenho algumas questões. Pois é, não seria o caso de adiantar. São se não todas tem mais? reclamações, todas rapidíssimas. Não há, não? Quantos temos? Digo, quantos temos aí? Hoje é um bom dia, porque a gente adianta lá, já que estendemos, terminamos, vamos trabalhar. Só temos 7. E não tem outros. Só temos 7 casos aqui do Ministério. Acho que podíamos continuar um pouco mais, se julgarmos esses casos. Se for 82. Então, pronto. Reclamação 1161 do Piauí, ministro Ellen Grace, Estado do Piauí, juiz versus juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina. Basta simplificar, não é? Sumariar, porque... Nesse caso, o Estado do Piauí ajuizou reclamação contra a decisão concessiva de tutela antecipada, que determinou a suspensão de inscrição em dívida ativa de débito de ICMS em ação anulatória de débito fiscal.
Esse já... esse fica de fora. Esse fica de fora. Não, você pode julgar, porque vai julgar. É improcedente. Improcedente. Ah, mas eu pensei que vocês Todos de quisessem acordo? só os padronizados relativos a funcionários públicos. Não. Porque nós estamos acostumados a julgar Tá tudo bem. procedente, e esse é o contrário. Então, nesse caso, presidente, eu estou julgando improcedente a Procedente. reclamação. É questão de ICMS. Todos de É. acordo? O tribunal julgou improcedente a reclamação, decisão unânime. Ministra Ellen, reclamação 1810, reclamante Fundação Universidade Federal do Piauí, reclamado juiz federal da 5ª Vara do Piauí. Bom, neste caso também é Piauí. Impedido, ministro Gilmar Mendes. A Fundação Universidade Federal do Piauí ajuizou reclamação contra a decisão concessiva de tutela antecipada em ação ordinária que determinou a sustação do ato de exoneração de procurador do DER Piauí, Não é o assegurando-lhe a acumulação de proventos da inatividade. Não é o Estou caso. julgando improcedente. Todos de acordo? O tribunal julgou improcedente a reclamação, decisão unânime, impedido, ministro Gilmar Mendes. Reclamação 1941, do Ceará, ministra Ellen Grace. Município de Fortaleza versus juiz de direito da 1ª Vara, da Fazenda Pública de Fortaleza. Neste caso, senhor presidente, a decisão concedeu a tutela antecipada, determinando a imediata ascensão funcional de professor. Entendo que houve desrespeito à decisão proferida na DC4, estou julgando procedente a reclamação. Ministra relatora julga procedente, todos de acordo. O tribunal julgou procedente a reclamação, decisão unânime. Aqui também impedido, ministro Gilmar. Reclamação 1972, do Rio Grande do Norte, ministra Ellen Grace. União versus juiz federal da 1ª Vara do Rio Grande do Norte. Nesse caso, senhor presidente, a tutela antecipada estendeu a juízes classistas aposentados o auxílio moradia concedido aos juízes togados. Estou julgando procedente. O tribunal julgou procedente a reclamação, decisão unânime. Pedido do ministro Gilmar Mendes. Reclamação última, 2057. Essa é a última, né? Ah, não, ainda tem outras. Ministra Ellen Grace. Estado do Rio Grande do Norte versus juiz de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Bem, nesse caso, senhor presidente, a decisão que concedeu a tutela antecipada determinou a imediata incorporação ao quadro dos soldados da Polícia Militar dos autores da ação que haviam sido considerados inaptos em exame psicotécnico, reputado este ilegal pelo magistrado. Eu estou julgando parcialmente procedente. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Nos termos da decisão proferida na DC4, já sabemos o que diz a DC4. Aplicando-se essa disposição à tutela antecipada prevista no artigo 273, tem-se que, nos termos do decidido em caráter liminar... Que ordena o pagamento, né, o benefício almejado, objeto da antecipação de tutela em foco, consiste na imediata incorporação ao quadro de soldados da Polícia Militar daquele Estado dos 2 autores da ação que haviam sido considerados inaptos no exame psicotécnico reputado ilegal pelo magistrado. A decisão reclamada, ao determinar a imediata incorporação dos soldados, incorreu em afronta aos ditames do artigo 1º da Lei 94/94, uma vez que a antecipação de tutela esgota de imediato o objeto da ação, também implicando, obviamente, em pagamento de vencimentos. Desse modo, tendo sido afrontada a decisão plenária do Supremo, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, apresenta-se adequada a utilização do instrumento da reclamação. O julgamento era de parcial procedência pelo seguinte, e acho que eu devo reconsiderar, porque eu determinava o prosseguimento regular da ação. Então, por isso eu estava dando parcial procedência, mas eu acho que é de ser julgada totalmente procedente. Procedente. Todos de acordo? O tribunal julgou improcedente a reclamação, decisão unânime. Agora, embargo de declaração do recurso extraordinário 247.250, ministra Ellen Grace, Previ Siemens, Sociedade de Previdência Privada, e a União, versus União. Sim. Aqui...
O acórdão embargado diz o seguinte: as entidades de previdência privada que se mantenham com contribuições dos associados não são entidades de assistência social, razão por que não estão abrangidas pela imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição Federal. Precedente, relator, ministro Maurício Correia. Recurso extraordinário não conhecido. A embargante alega que o acórdão não se manifestou quanto à alegação de que seu plano básico é inteiramente arcado pela empresa patrocinadora, não tendo custo para os beneficiários, o que lhe garante a imunidade tributária prevista no artigo 150. Aduz que essa condição, embora conste do relatório, não foi apreciada no voto condutor do julgamento da decisão embargada, que, portanto, deve ser modificada para ser dado parcial provimento ao recurso extraordinário. A União impugnou os embargos. Estou dizendo no voto, senhor presidente, nos quais rejeito os embargos de declaração, que a forma de arrecadação dos recursos que mantém a embargante foi esclarecida pelo Tribunal ACO, e eu refiro o trecho do voto. A alegação da embargante no sentido de que não recebe contribuição dos beneficiários e que faz jus, por isso, à imunidade tributária, não merece acolhida, porquanto o tribunal local, no exercício da sua competência para exame das provas e fatos da causa, entendeu, nos termos do trecho acima transcrito, que os benefícios em questão contavam com retribuição mensal dos associados, sem se manifestar acerca do plano básico mantido integralmente pela empresa patrocinadora. Com efeito, renovar o exame do regulamento do plano de benefícios para infirmar a conclusão do acórdão recorrido é inviável nessa fase recursal pelo óbice da súmula 279. Se a Corte de Origem restou silente quanto à existência de plano em que não se exige contribuição dos beneficiários, deveria a parte ter interposto os embargos declaratórios contra o aresto recorrido, a fim de suprir a sua eventual omissão. Por isso, eu rejeito os embargos de declaração. A relatora rejeita os embargos. Todos de acordo? Embargo rejeitado, decisão unânime. Embargo de declaração do recurso extraordinário 250.235. Previcat, Sociedade Previdenciária Caterpillar versus União. A hipótese, senhor presidente, é assemelhada. Há também esta alegação de que eu transcrevo trecho do acórdão recorrido, em que o Tribunal ACO disse o seguinte: enquanto, a exemplo, as entidades de previdência privada regidas pela Lei 6.435 atuam mediante contribuição dos que a elas se associam e destinam-se a complementar financeiramente os proventos pagos pela Previdência Estatal a título de aposentadoria, as entidades de assistência social prestam, e aí faz a distinção entre as duas, o que em nenhum momento, diz o acórdão, assemelha-se com as condições da apelada. Eu estou também rejeitando esses embargos de declaração. A relatora rejeita os embargos, todos de acordo. O tribunal rejeitou os embargos, não, por derradeiro. Embargo de declaração do mandado de junção 627, Ministério da Inglês, Sindicato de Policiais Ferroviários Federais do Estado de São Paulo versus Presidente da República. Esse é grande, presidente. Então, esse é longo. Vamos deixar. Esse é longo. Mesmo porque está impedido aqui o ministro Gilmar, pode ser que haja alguma matéria constitucional. Então está encerrada a sessão.